Eu acho que eu estou conseguindo voltar a me reencontrar. Por que eu estou falando isso? Olha só, primeiro, antes de tudo, não tem roteiro, estou falando só o que vem na minha mente e é isso. Nas últimas 2 semanas eu entrei em um estado mental, espiritual, corporal, que eu nunca. Eu acho que eu nunca tinha entrado nesse estado. Assim, eu tava com energia tão baixa, uma coisa muito ruim, eu tava sentindo coisa muito ruim. Eu acordava para trabalhar, eu me levantava, ficava sentado e o olho não abria e uma energia muito baixa, sem querer trabalhar, sem me encontrar. Eu tava perdido, eu tinha me perdido. Hoje é o primeiro dia, depois de muitos dias, 2, 3 semanas, um mês, perdido assim mentalmente. Sabe quando você não sabe o que fazer, você não tem visão de futuro. Por mais que eu já tenha tudo planejado, parece que sumiu da minha mente o que eu tenho planejado, o que eu vim fazer aqui. Eu acho que o ambiente ele conseguiu me engolir e eu tranquei minha mente e deixei o ambiente engolir. E eu me deixei levar pela aquela vida daquele ambiente que leva a fazer coisas ruins, a ficar nesse ciclo de trabalhar e gastar, trabalhar e gastar. Eu vi que eu tava começando a entrar ali e eu, caraca, como eu vou fazer, como eu vou sair daqui? Há 2 dias atrás, 3 dias atrás, eu tava editando o último vídeo que eu gravei, que foi no dia da Copa do Mundo, o último jogo do Brasil contra o país de Haaland. Enquanto eu editava, eu ouvia o que eu estava falando, as minhas mensagens, e aquilo me fez encher o olho de água, porque eu me ajudei sem saber. Quando eu estava gravando aquele vídeo, eu não sabia que eu ia me ajudar. A minha intenção era ajudar outras pessoas com aquela fala. E eu acabei me ajudando futuramente, e o que me levou a estar aqui agora. Porque se eu não tivesse gravado aquele vídeo, não tivesse visto novamente e pegado a mensagem, eu estaria no meu barraco agora, no meu quarto, na minha cama, deitado, vendo besteira. Não muita besteira, porque eu não tenho mais rede social em questão de Instagram, só tenho o YouTube e o WhatsApp. Aí o YouTube, eu percebi que eu estava caindo numa armadilha menos perigosa, sabe? Eu estava e eu estou consumindo muito conteúdo de autoajuda, muito conteúdo de disciplina e essas coisas. E eu me peguei como se eu estivesse num ciclo de ficar só assistindo e sem pôr em prática. Eu só assistia e não botava em prática. E eu finalmente percebi isso. De caramba, eu tô só assistindo aqui, eu tô só botando coisa na mente, só acumulando informação e não tô pondo em prática. Então, vamos lá pôr em prática. Comprei um novo caderno separado só para servir como um diário. Eu chego do trabalho, tomo banho, quando desocupo, eu escrevo o que vier à mente, não importa o que seja, todo dia uma página, pelo menos uma página todo dia. E isso me ajudou a concentrar mais a minha mente, o eu em si. Eu me concentrei mais e ao longo de 5 dias escrevendo nesse diário, eu consegui pensar mais, porque eu não estava pensando, eu estava perdido. Falando isso agora, eu estou percebendo isso agora, que eu estava muito perdido. Mentalmente, espiritualmente, sabe, estava sem rumo. Mesmo com tudo planejado, estava sem rumo. Eu achei isso incrível. Eu estava começando a ter ansiedade, mas por conta do trabalho em si, porque eu via os meus colegas de trabalho ganhando, fazendo muito mais dinheiro que eu, 2 vezes mais dinheiro que eu, mas eu não consigo fazer 2 vezes mais. Eu acho que é porque não é tanto uma preguiça, porque eu tenho coragem de trabalhar, mas eu não vejo aquela necessidade de me esforçar, de me quebrar meu corpo ao máximo para ganhar R$ 200 por dia, R$ 300 por dia. Eu prefiro ganhar R$ 100 por dia e manter meu corpo intacto quando eu chegar nos 50 anos, ainda estar caminhando sem sentir lesões no corpo inteiro. É assim que eu penso. Eu posso estar errado hoje, mas o que eu acho que eu estou certo, então eu estou seguindo esse caminho. Se você tiver uma opinião diferente, deixa no comentário que eu vou ler.
continuando, eu tava naquilo, as pessoas estão fazendo duas vezes e meia mais dinheiro que eu por dia. E tava dando uma ansiedade, eu tava me sentindo para trás. Só que eu me pus no meu lugar que eu não sou as pessoas. Eu posso estar recebendo menos, mas eu estou me cuidando mais, eu estou pondo mais a minha vida no longo prazo. Eu percebi que esse era o principal motivo da minha ansiedade, um dos principais, o segundo. Acho que o primeiro era só tá naquele ambiente em si. Eu percebi que eu estava falando muito rápido e muito embolado. Eu não estava entendendo o que eu mesmo estava falando. Imagine as outras pessoas, a pessoa que estava ouvindo. Eu estava falando blá, 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 muito embolado, sabe? E grosso, e embolado e rápido. Nem eu estava entendendo. E eu me esforçava para falar mais lento, mais claro, e não estava conseguindo falar mais claro. E de caramba, o que está acontecendo comigo? O que foi, quando foi que isso aconteceu? Que eu não vi. Aí eu pensei, caramba, isso começou a acontecer quando eu deixei as pessoas, os colegas, o trabalho me influenciar a minha cabeça. Eu tava mais quieto na minha, assim, no sentido de para baixo. Não de quieto, assim, de calado, porque eu realmente sou calado. Eu gostaria de ser calado, mas por onde eu passo as pessoas, ei, Camilo, é bom. Mas geralmente eu sou na minha. Se ninguém falar assim, já é um pouco difícil eu falar com a pessoa. Vou contar outra história agora. Eu tenho um amigo e que ele viajou pra cá pra trabalhar, tá com uns 2 anos e eu não tinha visto ele. Aí recentemente eu vi e eu notei uma drástica mudança na fala dele. Ele não estava falando como antes, ele estava falando muito acelerado mesmo. Sabe aquele áudio do WhatsApp que você ouve em 2x? Ele estava falando daquele jeito e vivia no celular, e mexia e olhava o celular e olhava o celular. Não passava. Eu reparei, não passava um minuto sem olhar as mensagens do WhatsApp. De caramba, como é que a gente fica nisso assim? Eu não estou julgando. Assim, eu me perguntei, me questionei no sentido de psicologicamente, como é que você fica nisso? O que é que leva você a ficar assim, muito acelerado? Você fica 100% conectado à internet, à tecnologia. Se você ficar 1 hora, 2 horas sem o celular, a pessoa fica quase em crise de ansiedade. E eu tava começando a ficar desse jeito. Por isso que eu tava falando que eu tava falando muito acelerado. Muito acelerado. Deixa eu ver como é que eu tava falando. Não sei. Era muito ruim. Eu tava falando muito acelerado. Tipo assim que eu tava falando. Eu tava falando muito acelerado. Tipo isso, entendeu? Eu tô forçando aqui, mas era mais ou menos assim que eu tava falando. Eu não tava percebendo, eu fui perceber já no final. Aí eu, caramba, o que é que eu posso fazer pra voltar quem era o Júnior de antes. E ver agora nesse vídeo que eu tô conseguindo voltar a ser quem eu era antes, prova que eu estou certo no rumo que eu tô tomando, nas coisas que eu estou fazendo. Eu estava esperando comprar um notebook para eu poder editar os vídeos bem certinho, do jeito que eu gostaria, mas eu não vou fazer mais isso, porque eu vi que eu estava dando uma desculpa para mim mesmo para não gravar vídeos. Eu estava esperando o notebook chegar para poder gravar vídeos. E eu pensei, tem gente que consegue fazer vídeos, gravar, editar e ter sucesso só com um celular. E por que eu não conseguiria fazer isso? Eu não tenho essa capacidade de fazer isso, eu tenho essa capacidade, mesmo trabalhando. E eu vi um conselho de Ryan Santos, que muita gente tem preconceito com ele,
Não tô defendendo, foda-se. Mas o cara é muito foda. Eu tinha preconceito, eu comecei a assistir os vídeos dele e percebi que ele é, na verdade, muito foda e que a mídia tem raiva dele porque ele fala verdades que prejudicam a grande mídia. Ele deu conselho no vídeo que ele trabalhava, saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às 7h30 e ele criava o tempo para poder gravar vídeos. E eu saio para trabalhar 5h30 e chego 2h30, 3 horas. De caramba, eu ainda tenho o finalzinho da tarde e a noite inteira para gravar vídeos e editar. Por que eu tô jogando fora esse tempo? Eu tô jogando fora. Eu tô passando o dia deitado depois que eu lavo a roupa e tomo banho e me alimento. Eu tô passando o dia deitado. Eu tava botando a desculpa como se estivesse descansando, mas não tô descansando. Descansando é você dormindo. Eu tava mais era com preguiça. Com preguiça de fazer as coisas. Eu estava com preguiça de dar certo. E eu vou. Eu prometo para mim mesmo que eu vou criar tempo e coragem e disciplina para fazer isso aqui, esse vídeo, quase sempre quando eu chegar do trabalho. Não vai ser todo dia, eu sei disso, mas 2, 3 vezes por semana. Logo após que eu publicar os vídeos, porque tá acumulando vídeos e tá enchendo a memória do celular e eu não tenho o notebook para deslocar esse armazenamento. Então eu vou ter que publicar os vídeos e apagar para sobrar mais espaço no celular. E se o YouTube deletar o vídeo por algum motivo, eu faço outro. Por isso que eu tava. E eu vou finalizando esse vídeo. Eu não queria finalizar, mas eu tenho que pegar a estrada ainda, claro, porque eu estou no meio de uma floresta, de uma roça gigantesca e daqui até o meu quarto é cerca de 30 minutos correndo. Então eu vou ter que me apressar agora. O sol já está bem baixo. Eu te fiz pensar em alguma coisa? Se sim, deixa no comentário, dá um like, se inscreve, se você quiser, para o vídeo chegar em mais pessoas e ajudar mais pessoas. Beba água.